Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o mapa da vida. Hoje eu vou trazer uma reflexão que pode te ajudar a reorganizar o entendimento sobre a vida. De repente, essa sensação de vazio que você sente pode ser simplesmente pela forma como você enxergou a vida até aqui. Infelizmente, antes de qualquer explicação mais lógica, a gente costuma conceituar de forma errônea quando a gente se sente meio para baixo. E isso porque antes mesmo da gente nascer, a gente sofre influência direta sobre a decisão de outras pessoas, sobre o ambiente, a cultura, enfim, outras variantes que vão determinar a forma como a gente enxerga a vida e como a gente interage na experiência da vida. E a primeira coisa que a gente devia aprender é que o mundo físico, ele não é primário. Antes das galáxias, dos planetas, do universo, do campo eletromagnético, existe o que vem antes de tudo isso, que é a fundação. E 95% da população, acredite ou não, ainda segue como operário leis, regras, dogmas que por muitas vezes eles não se dão nem conta, sequer se questionam por que fazem o que fazem, nunca entendendo a experiência de vida da forma como ela realmente funciona. A gente desce para essa experiência aqui como um espírito assumindo essa forma humana. E aí que vem a primeira separação que dá essa sensação de vazio que todos nós sentimos. Aí a gente assume uma personalidade que nos foi programada. Nos dá um nome, uma religião, uma língua, uma cor, muitas crenças. E isso é cada vez mais reforçado pelo ambiente que a gente vive. Então a gente está preso sempre nesse ciclo, enxergando a vida apenas com a visão limitada da nossa própria existência. Aí a gente também tem a questão de absorver os hábitos e comportamentos dos nossos antepassados, que em grande maioria não tinham nenhum entendimento mais profundo de como a vida funciona. Até porque eles não tinham nenhum acesso à informação, visto que naquele tempo não existia a tecnologia que a gente tem hoje. E esses comportamentos, eles foram transmitidos de geração por geração. E quando a gente se dá conta, se é que se dá conta, a gente está repetindo padrões e hábitos que os nossos avós faziam em 1930. Então, muitas vezes, a gente defende ideias e conceitos que não fazem sentido nenhum com o nosso contexto atual de vida. Outra questão para a gente refletir aqui é que os primeiros povos a habitarem o nosso planeta eram dotados de uma sabedoria única que pouco hoje a gente vê aqui na nossa sociedade. E ao longo da história, figuras iluminadas circularam em meio às civilizações com o objetivo de disseminar esses conhecimentos e sabedoria sobre a funcionalidade do universo e do ser humano em si. Entretanto, no passado, pouco eram as pessoas que sabiam ler e escrever. E com isso, muitos desses conhecimentos foram acessados apenas pela elite da época, que se beneficiando disso, manipularam muitas informações e restringiram o acesso à verdade para a grande população. E essas elites, então, moldaram o sistema como a gente vê até hoje, replicando padrões comportamentais que sustentassem a sociedade de maneira que eles sempre estivessem no poder, ditando as regras, padrões e conduzindo a forma como as pessoas com menos acessos deveriam pensar. E a gente vê isso todos os dias claramente, seguindo com um marketing voltado para o consumo, com noticiários que propagam o caos, gerando doenças físicas e psicológicas, uma distorção absurda de valores, transformando o normal em natural, quando os milagres deveriam ser a regra e o caos a exceção. A ideia aqui é fundamentar uma nova noção de realidade para você que está assistindo, porque nunca nos foi ensinado que a experiência de vida deve ser entendida como um projeto que a gente deve saber das regras para assim saber conduzi-la de uma forma mais leve, mas com responsabilidade e com uma noção clara dos nossos interesses e objetivos, sabendo que o que verdadeiramente todos nós buscamos é nos sentirmos bem, simples assim.
É a gente não ficar ansioso com um futuro caótico criado por mentes doentes, propositadamente condicionadas assim. Tampouco viver em estados depressivos e angustiosos, vivendo presos a experiências do passado, sem conseguir se libertar de sentimentos como a culpa. Entendendo de uma vez por todas que o tempo e o espaço são criações humanas para facilitar a operação do nosso cérebro, mas que esse momento aqui, o momento presente, é o único que existe. É para a gente ter consciência de que a gente tem um prazo limitado aqui e por isso a gente deve entender cada novo dia como uma oportunidade de crescermos em espírito. Ou seja, expandirmos a nossa consciência em relação à realidade, estando abertos a infinitas possibilidades que a cada novo momento surgem para aqueles que não se distraem da vida. E o meu conselho é que você busque conhecimento, queira, deseje entender como você pode transformar a sua experiência de vida para a vida dos seus sonhos, porque isso é totalmente possível. Existe um mapa que nos dá o norte da vida. Vá em busca e você o encontrará. Você só precisa de uma coisa para se sentir verdadeiramente completo: decidir. Eu tô aqui com você nessa jornada. A minha missão é trazer vídeos cada vez melhores, de forma que te ajudem a expandir a sua consciência. Então esteja presente. Beijos, a gente tá conectado e se vê no próximo vídeo.